Somente a educação pode salvar nossas sociedades de uma possível dissolução, violenta ou gradual. Jean Piaget, biólogo, psicólogo, sociólogo, epistemólogo, nascido em Neuchâtel, Suíça, em 1896. Como biólogo, ele sempre valorizou o fato de que o ser humano é um organismo, é um ser vivo que respira, que morre, que nasce, que cresce, que se desenvolve, que fica doente. Como psicólogo, ele sempre valorizou o comportamento como metodologia, né? Como epistemólogo, o Piaget valorizou o problema do conhecimento, né? Porque a questão do conhecimento, de como as crianças constroem conhecimento, como é que elas adquirem conhecimento nas interações com o mundo, é um problema da epistemologia. Vamos dizer que o espírito do Piaget é um espírito interdisciplinário. É com esse espírito que ele trabalhou. Que ele trabalhou a epistemologia e que ele trabalhou a psicologia. Agora, esse espírito interdisciplinário tem um ponto de vista epistemológico que está detrás, que é único para todas as áreas, e que é o ponto de vista interaccionista e construtivista. O conhecimento se constrói, e se constrói pela interação com o outro. Como é que a gente conhece o mundo? Essa que era a pergunta fundamental dele. E como que você passa de um estágio de menor conhecimento para um estágio de maior conhecimento, que é uma coisa que acontece com a gente o tempo todo. Ele começou lá como biólogo, estudando exatamente como é que os moluscos do lago lá de Genebra trocavam informação com o meio ambiente. Piaget não era um educador no sentido próprio do termo. Ele tem muitas reflexões sobre o valor da educação, sobre o valor da escola, mas são ensaios mais teóricos, mais assim, de reflexão política, etc. Na verdade, o Piaget ele é um grande pesquisador da psicologia do desenvolvimento. Se Piaget não era educador, por que sua obra até hoje é ligada a questões educacionais? Ele pesquisou problemas que são fundamentais para as crianças aprenderem as coisas da escola, mas conhecimentos ou questões que não pertencem à escola. Por exemplo, classificar, esta necessidade que nós temos para conhecer, de organizar as coisas pelo sim, pelo não, pelos atributos, ordenar essa necessidade que nós temos de configurar as coisas numa certa ordem, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro. O Piaget não tinha objetivo educacional pela frente, ele tinha objetivo epistemológico. Por isso é que ele chama a sua ciência de epistemologia genética, porque ele tinha no horizonte uma velha preocupação da epistemologia, que é compreender como é que o ser humano consegue chegar ao conhecimento universal e necessário. Em outras palavras, fazer ciência. Na verdade, Piaget se desenvolveu num ambiente educativo. Ele trabalhou no Instituto Jean-Jacques Rousseau, onde ele colaborou com diversos professores que tinham a ver com a pedagogia. Ele trabalhou, estava inserido num meio pedagógico. Vamos dizer que era um ambiente onde se fazia formação de professores na época, nos anos 20. Um talento intelectual que cedo se manifesta. Aos 11 anos de idade, Piaget publica um artigo sobre um pardal albino que ele observara num parque. Em 1915, forma-se em biologia pela Universidade de Neuchâtel. 3 anos depois, se muda para Zurique para estudar psicologia. Piaget ingressa na Universidade de Paris em 1919 e começa o projeto ao qual se dedicaria por toda a vida: a explicação biológica do conhecimento. Trabalha no instituto fundado por Alfred Binet
psicólogo francês que criou o teste de inteligência. Desenvolveu uma metodologia própria chamada método clínico, que era um método de descobrir os processos de pensamento das crianças que ele entrevistava. Então ele ficava conversando com as crianças e estimulando o raciocínio delas e colocando questões para ver como é que a criança se saía naquela situação. Ele percebeu que as crianças davam respostas interessantíssimas, mas erradas. Então, no lugar de estandardizar as respostas corretas e as respostas não corretas, ele se interessou pela resposta errada. E foi assim que ele começou a pesquisar sobre a criança e que ele conseguiu de dar as bases científicas a essa ideia que tinham os pensadores da Escola Nova, que dizia que a criança tinha uma mentalidade diferente da mentalidade do adulto. Ele formulava problemas para as crianças, problemas de matemática, problemas de física, problemas de sociologia, problemas de moral, problemas de psicologia, problemas de epistemologia, e ele colocava problemas através de jogos, de perguntas, de comparações, de histórias. Portanto, o Piaget, ele avaliava modos de compreensão, ele avaliava modos de realização, de enfrentamento de questões, e ele, através disso, ele propunha, ele descrevia patamares do processo do desenvolvimento. Convite de Édouard Claparède, psicólogo da educação e um dos principais nomes da Escola Nova, Jean Piaget assume um cargo na direção do Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, no ano de 1921. Agora, Piaget foi procurando respostas na psicologia da época, mas ele não achou porque a psicologia da época não respondia ao seu ponto de vista. Então ele teve que construir uma psicologia da criança. E ele pensou que faria isso uns anos e pronto. E esse posto que ele ocupou dentro do Instituto Jean-Jacques Rousseau foi fundamental para isso, porque ele começou a pesquisar assim, desse jeito. Primeiro, ele mostrou com muita clareza a diferença entre o pensamento da criança e o pensamento do adulto. Então, ele mostrou que na educação é preciso prestar atenção nessa diferença, que você não trata da mesma forma crianças nas diferentes idades e você não trata crianças como você trata os adultos. Isso aí o Claparède, que foi um autor no qual o Piaget baseou uma parte da obra dele, foi um autor que eles tiveram inclusive uma interação grande lá em Genebra. O Piaget, ele começou a obra dele até na psicologia por sugestão do Claparède. E o Claparède chamava isso de uma revolução copernicana. Ou seja, o ensino tradicional, ele era centrado no conteúdo. O conteúdo é que tinha que ser transmitido para todas as pessoas. E na educação nova que eles defendiam lá no Instituto Rousseau, lá em Genebra, que exatamente era baseado na ideia do Rousseau, por isso que o Instituto chama Rousseau, né? Que o Rousseau dizia que para você educar uma criança, você primeiro tem que conhecer essa criança. E o Piaget vai pegar da Escola Nova todo esse aspecto funcional, que é uma parte de sua psicologia. Por isso eu digo que para Piaget a pedagogia é uma parte de sua psicologia. Jean Piaget publica seu primeiro livro, A Linguagem e o Pensamento da Criança, em 1923. Leciona psicologia, história da ciência e sociologia na Universidade de Neuchâtel. Em 1929, começa a ensinar História do Pensamento Científico na Universidade de Genebra e assume a diretoria do Bureau Internacional de Educação, cargo que ocupa por quase 40 anos. Atualmente ela é integrada à Unesco, mas ela foi criada antes da Unesco, no período entre guerras. Inclusive o Piaget, de lá, ele dirigiu muitas providências no sentido de reunir essas experiências educacionais, reunir educadores para discutir novas formas de organizar a educação, inclusive no período entre guerras, como é que você poderia utilizar a educação para promover a paz internacional. Se formou aí, seu ponto de vista sobre a educação,
e construiu, que é muito importante para ele tem construído sua teoria psicológica aí dentro também. Claro, também no Instituto Jean-Jacques Rousseau, mas ele podia, através do Bureau Internacional, difundir a teoria psicológica dele. Isso, para ele, é uma ocasião, do ponto de vista de estratégia política do saber, é fundamental, porque você tem muitos gênios que não conseguem fazer nada. Então, Piaget conseguiu, se era um gênio, ele era também porque ele sabia difundir o conhecimento. Nas várias conferências de Piaget como diretor do Bureau Internacional estão muitas das suas reflexões sobre educação. Não existe um método Piaget que você possa dizer, bom, este é o método Piaget, vou pegar esse método, vou aplicar na escola, na sala de aula e pronto, tudo vai dar certo. Isso não existe. Mas Piaget falou, quando ele falou de educação, ele falou de método. Esses métodos de Piaget, vamos dizer assim, entre aspas, claro, não eram seus métodos próprios, porque ele trabalhou no ambiente pedagógico, como eu tenho dito. Um ambiente pedagógico onde se falava da escola nova, da escola ativa, como se dizia em Genebra. E Piaget concordava com esses métodos. Esses métodos eram dois métodos principais. O trabalho em grupo, como um artefato pedagógico importante, e também o que ele chamava o self-government, que era o autogoverno. A ideia de que era preciso, para desenvolver a autonomia, você tem que colocar a responsabilidade no sujeito. O sujeito é que tem que ele governar a sua própria educação, ele que vai buscar a educação. Como vai construir a disciplina, a criança? Porque, na verdade, a disciplina não é, para Piaget, uma coisa que se aplica de fora, como a autoridade do professor. Não. A disciplina tem que ser construída pelo sujeito. E como? Através da cooperação, através da relação da verdadeira interação que a criança vai ter com o professor. Então, o professor vai confiar a disciplina para a criança, e a disciplina vai se construir progressivamente. Para Piaget, o professor deve ajudar o aluno a sair do egocentrismo, ou seja, começar também a se colocar no lugar do outro, a se interessar por coisas que não estejam ligadas apenas a ele. E como ele vai ajudar a criança a sair do próprio ponto de vista? Estimulando a cooperação entre os alunos. Esse é um papel muito importante do professor. Estimular a criança a cooperar, a se colocar no ponto de vista do outro. Então, quando se fala em educação, o que se espera do educador? Que ele compreenda essa teoria do desenvolvimento. Nós podemos pegar um exemplo bem específico do desenvolvimento, a noção de número. Ninguém aprende matemática, mesmo as operações mais simples, como somar 3 mais 5, sem a noção de número. O Piaget vai mostrar como a noção de número aparece ali depois, em geral, depois dos 5 anos de idade, às vezes bem mais tarde, a partir ou como uma síntese da seriação e da classificação que a criança exercita longamente no brinquedo. Agora, o que é muito importante nesta história é que o desenvolvimento e a construção do conhecimento precisa de tempo. E isso muitas pessoas têm tendência a esquecer isso, claro, porque estamos numa sociedade onde o que se pide é a eficiência, a rapidez, e isso é um problema que é contraditório com este outro objetivo da construção do conhecimento. O professor tem que estar dentro dessa contradição. E são problemas que se colocam na escola de hoje também. Como é que a escola convencional se organizou? Ela se organizou em cima de uma crença de que conhecimento se copia. Conhecimento é cópia da realidade. E para essa cópia ser eficiente, para ela acontecer,
O professor dá a matéria, o conteúdo, e o aluno repete a exaustão. E o Piaget, com as suas pesquisas, mostrou que o conhecimento não funciona assim. Muito ao contrário, que o sujeito não nasce tabula rasa. Ele nasce com um cérebro em formação e que esse cérebro não está pronto. Pelo contrário, ele se organiza. E em função de que ele se organiza? Em função da assimilação do meio pelo sujeito. Baseado em observações das atividades dos seus 3 filhos, Jean Piaget publica em 1936 o livro O Nascimento da Inteligência na Criança. Ele estabelece 4 estágios para o desenvolvimento, que vão do nascimento até a adolescência. O primeiro é o sensório-motor. Esse estágio sensório-motor, no qual a criança cria toda uma lógica das ações, é que permite ela passar para o mundo do pensamento, do simbolismo, do desenho, da imitação, do brinquedo simbólico e assim por diante. E a gente fala de estádio e não estágio, porque estágio a gente faz quando quer adquirir alguma habilidade. Agora, quando a criança está brincando, ela não está preocupada em adquirir alguma habilidade. E o Piaget usa a palavra estádio como metáfora, né? Assim como existe estádio, por exemplo, aqui para nós é o estádio de futebol, é um lugar onde acontecem coisas importantes. E o segundo período do pré-operatório, ou período também chamado de simbólico, é o da intuição, onde a criança já trabalha com numerosos raciocínios, só que também sem dispor de uma totalidade operatória. Nas operações concretas já há operações propriamente dita. Operação significa uma ação pode ir e voltar mentalmente, né? Por exemplo, afirmar e negar. E finalmente o período operatório formal, que já se aproxima de uma lógica adulta. O período operatório formal é sinalizado quando a criança começa a trabalhar com hipótese. Quando ela começa a trabalhar com hipótese, ela salta para um outro estádio. E aí é praticamente o sinal da adolescência. Começou estudando os bebezinhos, os filhos dele, né? Logo que nascia, assim, com poucas horas depois do nascimento, ele já estava lá observando e colocando questões, né? Colocando problemas, né? Para a criança resolver. Às vezes eram problemas assim, psicomotores, né? No nível sensório-motor, para ver o que era que já estava preexistia na criança e o que era construído. E ele vai propor essa teoria que ele chamou de construtivismo. Cada passo do desenvolvimento abre possibilidades para novas aprendizagens. Infelizmente, os estádios de desenvolvimento do conhecimento em Piaget não foram entendidos assim. Eles foram entendidos como etapas fixas, que bastava a criança chegar a tal idade para obter tal aquisição. E isso causou um prejuízo muito sério na escola, além de comprometer toda a potencialidade da teoria de Piaget para modificar essas condições. Nos anos de 1940, Piaget publica vários trabalhos sobre a formação dos conceitos matemáticos e físicos, resultado de pesquisas realizadas com seus muitos colaboradores. Participa da organização da Constituição da Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Em 1950, publica Introdução à Epistemologia Genética, síntese de sua teoria do conhecimento. 2 anos após, é convidado a lecionar na Sorbonne, em Paris, permanecendo vinculado à Universidade Francesa até 1963. Jean Piaget funda o Centro Internacional de Epistemologia Genética em Genebra em 1955 para desenvolver pesquisas interdisciplinares sobre a formação da inteligência. Em 1967, escreve Biologia e Conhecimento. Pela própria experiência, a criança aprende. Na escola, é preciso investir no desenvolvimento para depois trabalhar com a aprendizagem. Ações em que a criança possa manusear, organizar e relacionar objetos ajudam nesse processo. Eu pergunto, isso aqui o que é? Daí
pessoa olha, vira, revira e dificilmente consegue dizer. Quando eu boto aqui e digo, isso é o leitor óptico, esse disco roda em alta velocidade e esse leitor é que, essa peça que faz a leitura, a laser, então nova relação se estabelece nesse conjunto. Essas relações são produzidas no plano do desenvolvimento e não da aprendizagem. Elas não são ensináveis. Então, quando a gente fala em aprendizagem escolar, que ela diz que ela tem que se expandir, que ela tem que se modificar, é no sentido de que ela assuma o processo de desenvolvimento e não fique apenas nas aprendizagens. Um dos princípios da teoria de Piaget, que você pode traduzir em diversos métodos, né? Eu, por exemplo, a minha pesquisa é usar jogos e quebra-cabeças, né, como recursos de observação e promoção de processos de desenvolvimento e aprendizagem. O Sudoku, ele coloca um problema de lógica, porque a criança precisa descobrir números que já estão lá, mas que ela precisa, através de relações lógicas, coordenando as informações disponíveis nos blocos, nas linhas, nas colunas e nas casas. Ele sabe que ele vai ter que relacionar informações para poder resolver, mas a estratégia é ele que vai criar. E para resolver essa estratégia, a dúvida é necessária. Então o professor tem que passar uma tranquilidade para a criança, para que ela consiga resolver, lidando bem com o erro e com as dúvidas. As escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, no Paraná, têm orientação na gestão escolar e na formação de professores baseadas nos preceitos da teoria psicogenética de Piaget desde 2005. As mudanças começaram com a alteração das diretrizes curriculares. Essa transição do tradicional para uma escola, vamos dizer, que trabalhe na perspectiva piagetiana, ela não pode desconsiderar os conteúdos. É equivocado pensar que os conteúdos da escola tradicional têm que ser deixados de lado. Eu não posso imaginar que existe um método puro para tudo. Não. Mas eu tenho uma concepção de trabalho que está na base de todas essas metodologias, vamos dizer assim, que a gente tem que desenvolver permanentemente. E a concepção é, o aluno é ativo, ele é participante do seu processo de conhecimento, o professor é um desafiador, ele serve como uma válvula provocadora e traz elementos novos para o aluno também. São 176 escolas divididas em 9 núcleos educacionais. Em 2010, pela terceira vez, as escolas públicas do município obtiveram o primeiro lugar no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ministério da Educação, que mede a qualidade do ensino no Brasil. Nós temos metas claras para atingir, né, e sabemos que processos determinados precisam acontecer. Agora, avançar no como ensinar é o mais difícil. E o como ensinar nessa perspectiva piagetiana, a gente constrói a cada dia. Jean Piaget disse que decidiu dedicar a sua vida à explicação biológica do conhecimento. E até sua morte, em setembro de 1980, ele pesquisou, pensou e escreveu muito sobre sua teoria. São mais de 50 livros e centenas de artigos que desvendam o conhecimento humano. Ele escrevia pelo menos 15 páginas por dia. Pelo menos. E uma das coisas que ele contava, ele dizia que ele escrevia e que quando ele acabava de escrever, ele não acabava a frase dele, porque ao dia seguinte ele retomava, ele não tinha assim que ler tudo o que tinha escrito antes, ele continuava. Todos somos inteligentes e todos podemos ficar mais inteligentes se nós tivermos oportunidades que otimizem as nossas possibilidades. Eu acho isso muito alentador, porque isso nos abre a possibilidade de que qualquer que seja a pessoa, graças a uma intervenção bem feita, ela pode otimizar os seus recursos.
Então, eu acho que o Piaget, apesar de não ter feito pesquisas pedagógicas nesse sentido, ele construiu uma teoria do desenvolvimento, uma teoria das relações humanas, da qualidade das relações, né? de uma forma das crianças e jovens enfrentarem um mundo que tem muito valor para uma escola, sobretudo a escola do século XXI, que pretende ser para todas as crianças, independentemente dos seus recursos ou condições. Eu acredito que a grande herança piagetiana é que o sujeito se constitui. A gente poderia dizer assim, o sujeito é obra dele mesmo, ele se faz. O sistema cognitivo não é aquilo que o meio ambiente faz dele. O sistema cognitivo é o que ele faz do que o meio ambiente faz dele. Ou seja, o que as crianças fazem daquilo que nós oferecemos para elas? Porque é este seu fazer, é este seu pensar, é este seu sentir que nos permite, né, colocar nelas, depositar nelas as esperanças, né, tanto de um presente quanto de um futuro, quem sabe, melhor, não só para a nossa humanidade, mas para todo o conjunto, né, das coisas que compõem esse sistema tão complexo que a gente chama Terra, vida, mundo.